E Vitor, pega essa senha. Vamos lá, meu amigo. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. Obrigado por estar aqui num podcast pequeno. Eu quero saber do Vitor, como é que começou essa trajetória? Você fala muito bem. Sim. Eu acho que tem alguma coisa de locução aí, porque essa voz aí não é uma voz qualquer. Então, eu há uns 12 anos atrás eu era MC, né? Comecei no funk. Eu morei um tempo no Complexo do Alemão, na Fazendinha, depois morei no J2 ali em Tomás Coelho. E com 13 anos de idade eu comecei a conhecer, né, os prazeres do mundo, vamos dizer assim. Comecei a andar com uma molecada que já era um pouco mais avançada do que eu, 16, 17 anos, e aí para me caber no universo deles, eu comecei a me desconstruir para poder caber na vibe deles ali. Então eu comecei a fumar cigarro ali para andar com eles. Eu conto essa história, às vezes, quando eu vou nas igrejas, para conscientizar os jovens, às vezes, de que a gente não precisa se desconstruir, né? Quem vem da parte de Deus não vem para nos desmontar, vem para completar a gente. E aí eu acabei, para caber no mundo da galera ali, eu roubava o cigarro da minha mãe, cara. Sério, eu roubava o cigarro da minha mãe, ia para cima da laje para poder ficar tentando aprender a tragar. Isso quantos anos, mais ou menos? 13 anos de 13 idade. anos? 13 anos. Sério? Eu sempre andei com gente mais velha do que eu, né? Então eu sempre andava com a garotada ali 16, 17, 18 anos e eu com 13. Então tu imagina. Meu Deus. E aí eu, pra caber naquele universo ali, eu fumava. E aí uma vez, cara, quando eu aprendi, eu fui pro baile. Cheguei no baile todo bobo, eu falei, agora eles vão me aceitar na tribo, né? E aí fui lá, quando eu fui fumar um cigarro, eles olharam pra mim e falaram, mas maconha tu também não fuma. Ih! Aí eu falei... Aí falou, caramba, e Aí eu agora? fui, porque a Bíblia fala que um abismo chama o outro, né? É verdade. Então eu acabei, pra poder caber naquele universo ali, eu acabei me caracterizando totalmente, tendo uma mãe abençoada, maravilhosa, e fui me degradando ali pra caber. Eu comecei a cantar funk. Quem me produziu, foi a primeira pessoa a me produzir, foi o DJ Diogo, que hoje é conhecido como MC Maneirinho. Já ouvi falar. Então, Já vi também algumas coisas dele. Ele foi o primeiro ali a me produzir. Eu saía do complexo pra ir lá pro Serrão, lá pra Niterói, pra gravar lá. E aí eu ficava todo bobo, porque Deus sempre fez na minha vida o seguinte, eu sempre fui de fora pra dentro. Tipo, se o local onde eu tava inserido não me olhava, pessoas de fora olhavam e acontecia de fora pra dentro. E aí eu comecei a cantar. Aí quando eu pensei em desistir, cara, minha música explodiu. Começou a tocar em vários lugares, em várias comunidades. E aí Sempre assim, né? Isso. Quando eu falei assim, cara, eu vou parar. desistir, vou parar, isso não é pra mim. Cara, a música estourou. E viralizou a música, tocou em tudo quanto é lugar. Eu falei, agora, o que eu faço? E aí eu comecei a fazer muito show. Mas naquela época era muito favela, era muito comunidade. Hoje em dia não, hoje em dia é um mercado muito abrangente, hoje é vasto. Hoje é gigante. Sim, mas antes não. E aí eu cantando ali nas comunidades... Era proibidão, não? Proibidão do... Deus me livre, do cara, brabo? do brabo. Deus me livre, eu fico olhando... Por isso que a Bíblia fala... Não dá nem pra imaginar, né, Rodrigo? Não, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça por causa mesmo. disso. Cara, assim, as letras que eu acabava fazendo eram coisas que hoje em dia eu penso e falo, cara, onde é que eu tava com a cabeça naquela... Não sei. Não sei. E aí eu comecei a fazer muito show e para se manter firme nisso, eu comecei a utilizar, fazer uso de droga, né, de entorpecentes. Aí comecei ali com a cocaína e da cocaína, cara, eu fui passando e num dia eu fui cantar e chegou lá na hora o rapaz não conseguiu buscar para mim e acabou que trouxe para mim o tal do crack. Eita, caramba. Sim. E aí, uma vez usei e aquela onda, aquele êxtase, né, que eu acabei sentindo, a partir dali eu me tornei um viciado no crack. Caramba. E foi assim, o declínio. Foi muito rápido, né? E aí, quando eu me vi, cara, eu me vi no fundo do poço, cheguei a pesar 48 quilos. Meu Deus, tava quase igual a mim então, hein? Sim, cheguei a pesar 48 quilos. Eu cheguei ao fundo do poço no crack, só pra você entender a conversão, né? Cheguei no fundo do poço e cheguei a ficar com depressão por causa dessa vida dupla minha, né? De sempre forçar uma felicidade, mas não estar feliz. Que não existia. Não. Eu saía na rua e eu era o astro, pô. Mas dentro da onde eu morava eu era o lixo. Olha que louco. É sempre assim. E aí eu, tipo, vivia aquela vida de ilusão
E uma vez eu me abati e fiquei em casa 7 dias direto. Preso, sem sair? Sem sair. Eu não queria ver ninguém, cara. Entende? Eu fiquei 7 dias em casa sem tomar banho. Caramba. Eu só comia. Eu só levantava para comer e para ir no banheiro. A depressão, ela é assim. Você começa não querendo tomar banho, querendo ficar só no escuro. Sim, eu não digo nem o começo dela, tá? Eu digo que o estágio final dela é esse. Porque daí pra frente, a pessoa já pensa já em se matar. Daí pra frente, ela acha que ninguém tomava banho, não fazia não cortava a unha, não fazia o cabelo, não fazia nada, cara. Sim. Eu tava vegetando. Aí minha mãe subiu, me deu 3 tapas na cara e falou assim: rapaz, você tem valor, rapaz, acorda. Aí minha mãe, ela tem uma fé fora da curva. Eu ia pro baile cantar e minha mãe orava por mim e eu tive muitos livramentos, cara, no baile. E ela sempre, quando Deus incomodava ela, olha como é que são as coisas. Às vezes a pessoa não sabe o porquê dela se sentir incomodada ou lembrar de alguém. É verdade. O mundo espiritual, ele reage de uma forma muito diferente. Então minha mãe, às vezes, em casa, tava pra acontecer alguma coisa comigo, porque eu tô vivo, cara, pela graça, irmão. De verdade. Não, de verdade. E às vezes tava pra acontecer alguma coisa, mas só pelo fato da minha mãe estar clamando por mim, Deus me dava livramento. E aí eu chegava em casa, ela pode falar, o que houve? Já sabia. Tô te falando, irmão. Já sabia o que tava rolando. Sim, ela falava comigo, ó, o Espírito Santo de Deus aqui me incomodou pra me orar por você, aconteceu alguma coisa, fala. E era batata, tinha acontecido, correria no baile, aquela coisa toda. E aí, eu nessa obscuridade da depressão, minha mãe me deu uma injeção de ânimo. Logo a injeção foi logo 3 tapão na cara logo. Pra acordar pra vida. Vambora, você tem valor, se levanta. E aí, o que acontece? Consegui sair da primeira depressão, eu tive 2. Meu Deus. Tive 2. Consegui sair da primeira, e aí depois o funk foi me dominando de novo, voltei de novo, e aí comecei a cantar de novo. E aí eu peguei, voltei fascinante, né? Voltei de novo, só pra gente encerrar esse ciclo. Voltei de novo a cantar funk com muita força de novo. Eu, viciado no crack, né? Porque eu entrei na depressão, ganhei esse choque de realidade, mas a droga não tinha saído de mim. E aí, cara, eu cheguei num nível tão grande de chegar a tirar as coisas da minha mãe de casa, cara. Sério? E aí, eu vivi uma experiência que eu conto pros jovens quando eu vou pregar. Eu tava em casa e, se quiser utilizar, eu tava em casa e eu peguei na noia ali, né, querendo usar a droga. Minha mãe, coitada. Hoje em dia, ter televisão não é algo tão difícil. Mas há uns anos atrás era. Cara, quem tinha uma televisão de 42 polegadas... Era rico. Nossa! Minha mãe comprou no carnê, perder de vista. E eu, na alucinação, peguei a televisão dela pra vender, cara. Caramba. E vende por qualquer dinheiro. Ih, esquece, eu ia vender por qualquer coisa. Aí, olha só a experiência que eu tive. Eu ia vender, e aí eu indo na direção lá do pessoal lá pra poder vender... Apareceu um cara no meio do corredor. Eu nunca vi aquele cara no meio do beco de onde eu morava. Ele apareceu e falou assim: faz isso não, filho. É mesmo? Faz isso não. Sua mãe é guerreira. Você imagina... E tu conhecia ele? Nunca vi na vida e nunca vi, cara. A pessoa, não, esquece. Eu tenho uma senha que eu falo disso, daqui a pouco eu vou soltar. E aí ele pegou e falou isso pra mim, cara. Ele mudou a minha vida. Ele segurou em mim, foi como se ele tivesse quebrado correntes com a ação que ele fez. E aí eu voltei pra casa da minha mãe, deixei a televisão, mas peguei um ferro de passadela pra vender. E, cara, foram momentos, assim, muito, muito obscuros. E aí eu me lembro uma vez que eu fui cantar numa comunidade, saí de lá, cara, eu comprei 20 pedras de crack, 3 maços de cigarro. Caramba. Eu passei a madrugada inteira usando crack. Eu tive as piores alucinações da minha vida nesse dia. E minha mãe, ela orava muito a Deus, pedindo livramento. E Deus me dava. Mas também não agia. Ele me dava o livramento. Tem o livre-arbítrio, né? Chegou um momento que minha mãe mudou a oração. E quando você muda a oração, muda-se toda a atmosfera. Ela falou assim: Deus, olha só, eu não aguento mais. Eu entrego ele nas tuas mãos. Se o senhor achar melhor levá-lo, que o Senhor leve. Leva. Se o senhor achar melhor transformá-lo, transforme. Meu amigo. Rapaz. Não, você não tem noção. Onde eu tava, aconteceu alguma coisa, era Deus falando: agora é comigo, meu irmão. Agora
agora tá comigo o negócio. E aí eu fui pra dentro de casa, usei essa quantidade imensa de pedra de crack, e eu tive uma experiência, Deus falou muito comigo naquele dia. Eu acordei de manhã e falei assim, eu vou pra igreja. Mas eu não conseguia falar com ninguém que eu ia. Porque o adversário trabalha muito naquilo que a gente fala. É isso aí. Então teu pensamento, querendo ou não, você tá guardado. E eu fui pra igreja à noite, cheguei lá, era uma igreja pentecostal, cara, pense. Canela mesmo. De fogo. Eu cheguei lá, tô sentadinho no último banco, aí começou a oração, eu dobrei o joelho, aí a missionária que tava lá na frente, ela não tinha me visto chegar. Deus começou a dar uma oração revelada a ela, que hoje em dia é uma coisa que eu também tenho, né? Orar em cima daquilo que a pessoa está vivendo na hora ali. E ela começou a orar e ela começou a dizer, Deus já te deu diversos livramentos e hoje Ele te trouxe aqui para te dizer o quanto te ama. Te prepara, porque a partir de hoje começa a obra que Ele tem na sua vida. E eu orando ali, chorando, daqui a pouco a mulher levantou e foi lá, encostou em mim. O pregador pregou, o cara veio da Bahia. Escuta isso. Caramba. Ele veio da Bahia. Sabe quando uma pregação tá falando diretamente com você, você fala assim, não, essa pregação é comigo? Quando ele terminou de pregar, ele falou assim, tem um jovem aqui na igreja, que Deus tem uma obra muito grande na vida dele, e ele vai para os 4 cantos da terra. Ele tá aqui na igreja. E eu, assim, sabe quando tu sabe que a palavra é contigo, mas tu não quer acreditar? Aí eu fiquei meio que me escondendo atrás da irmã. Aí a irmã, demais, né? A irmã pegou e fez o quê? A irmã pegou e, tipo, meio que tava na dancinha. Eu me esquivava, ela se esquivava também. Fala, Deus! E o cara falou assim, ó, pra tu saber que sou eu, Deus, é você que eu tô falando. Caramba. Foi direto em você? Não, esquece, eu não aguentei. Levantei, aceitei a Cristo naquele dia ali. E dali, encerrou-se o Vitor usuário de droga, e aí começou uma nova trajetória, um novo ciclo. Nesse ciclo eu aceitei Jesus num dia e no mesmo dia eu fui usar crack. Caramba. Eita. Olha que conflito. Eu fiquei 7 dias depois de ter aceitado a Jesus usando crack. E eu entrava num conflito muito forte, porque eu falava assim, cara, eu aceitei o Senhor. Não quero mais. Porque a gente pensa que aceitar Jesus é mudança instantânea, pô. Acabou, meu irmão. Aceitei e já era. Mas não é. E aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo de Deus, porque aí você vai mudando, né? Hábitos. Porque tem gente que fala assim, aceita Jesus e pronto. Não. É um trabalho em conjunto. Tem que se afastar de quem você estava, fazer uma série de coisas para poder você conseguir mesmo se fortalecer. Senão você não consegue. Senão não dá. E aí eu comecei a me afastar, troquei os meus assessores, as pessoas que me rodeavam. Fiquei sozinho, cara, durante muito tempo, porque as pessoas se afastaram de mim, o papo já não era o mesmo. A conversa nunca é a mesma. Não, a galera já tipo, tá chatão. Só tá falando de Deus o tempo todo. Negócio de Jesus. Tá chatão, sai daqui. E aí eu comecei a orar a Deus ali, buscar. O Espírito Santo de Deus falou comigo o seguinte, me aceitar não é mudança instantânea. Me aceitar é me convidar para vencer a guerra que você não consegue vencer sozinho. Eita, pega essa senha aí, hein? Pega essa senha aí. E aí se encerrou esse ciclo, cara. Entendeu? Esse ciclo mundano se encerrou aí.